O oceano é imenso, escuro e cheio de segredos. Ele cobre mais de 70% da superfície da Terra, mas ainda assim continua sendo o lugar mais inexplorado do planeta. Os cientistas dizem que conhecemos apenas 5% dos oceanos, e isso significa que 95% permanece um mistério absoluto. O fundo do mar guarda criaturas estranhas, fenômenos inexplicáveis e segredos que podem mudar tudo o que sabemos sobre a vida na Terra. Hoje você vai conhecer 10 curiosidades sombrias do fundo do mar que vão mexer com a sua imaginação e talvez até te causar calafrios. 1. Apenas 5% do oceano foi explorado. Pense nisso. Nós já pisamos na Lua, mandamos sondas para planetas distantes, mas quando olhamos para os oceanos, descobrimos que quase nada sabemos sobre eles. O fundo do mar é escuro, gelado e cheio de pressão esmagadora. Explorar essas regiões é quase impossível. O que mais assusta é imaginar que, nesses 95% inexplorados, pode existir qualquer coisa, desde criaturas monstruosas até fenômenos que desafiam a ciência. O fundo do mar é como um universo paralelo, escondido logo abaixo de nossos pés. 2. Criaturas bizarras que parecem monstros. Em águas profundas, onde a luz do sol nunca chega, vivem criaturas que parecem ter saído de pesadelos. O peixe-diabo negro, por exemplo, tem dentes enormes e uma estranha luz brilhante na cabeça, usada para enganar suas presas. Já foram vistas lulas colossais, tão gigantescas que podem lutar contra baleias, e peixes com bocas que se abrem em ângulos impossíveis. Muitos desses seres produzem luz própria através da bioluminescência, iluminando o escuro como pequenas tochas vivas. Agora imagine, se já encontramos criaturas assim, o que será que ainda existe nas partes mais profundas, onde nunca chegamos? 3. Sons misteriosos no oceano. O oceano não é tão silencioso quanto parece. Desde os anos 90, cientistas captam sons estranhos vindos das profundezas. O mais famoso é o bloop, registrado em 1997. Foi um som tão forte que poderia ter vindo de um animal maior do que qualquer criatura conhecida. Oficialmente, dizem que pode ter sido gelo se quebrando. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo. Até hoje, existem outros ruídos sem explicação. Sons que lembram gemidos, gritos ou movimentos de algo colossal. Será possível que no fundo do mar existam seres tão grandes que nunca vimos? 4. O cemitério de navios e aviões. O oceano guarda milhares de histórias de tragédia. Navios e aviões desaparecem sem deixar rastros, e muitos nunca são encontrados. O famoso Triângulo das Bermudas é um dos exemplos mais misteriosos, com desaparecimentos inexplicáveis ao longo da história. No fundo do mar, existem verdadeiros cemitérios metálicos, cheios de destroços, lembranças humanas e, talvez até segredos que jamais deveriam ser descobertos. Para alguns, esses locais não passam de acidentes. Para outros, o oceano parece engolir vidas como se tivesse vontade própria. 5. A pressão que pode esmagar. Quanto mais fundo se mergulha, mais forte é a pressão da água. Em poucos milhares de metros, a força é tão absurda que nenhum ser humano poderia sobreviver sem proteção especial. Se alguém fosse levado até lá sem equipamento, seria esmagado em segundos. Para você ter uma ideia, a pressão no ponto mais fundo do oceano, a Fossa das Marianas, é equivalente a carregar sobre o corpo 50 jatos comerciais ao mesmo tempo. Isso torna o fundo do mar um lugar proibido para nós, como se fosse feito para nos afastar. 6. As zonas abissais, um mundo alienígena. As regiões mais profundas do mar são chamadas de zonas abissais. Ali, a escuridão é total. A temperatura é quase congelante e a pressão é mortal. E mesmo assim, há vida. Criaturas estranhas, gelatinosas, quase transparentes, nadam como fantasmas no escuro. Algumas produzem luz, outras parecem flutuar sem rumo,
como se fossem espíritos vagando nas trevas. Cientistas dizem que esses ambientes são tão diferentes que poderiam ser comparados a planetas alienígenas. Talvez conhecer o fundo do mar seja o mais próximo que chegaremos de encontrar vida em outros mundos. 7. Vulcões e rios submersos. É difícil acreditar, mas no fundo do oceano existem vulcões ativos, expelindo lava incandescente no meio das águas geladas. Além disso, em alguns pontos, existem rios e lagos dentro do próprio mar, formados por água extremamente salgada. Quando os mergulhadores chegam perto, podem ver algo assustador. Parece realmente um rio correndo dentro do oceano, como se fossem dois mundos se misturando. Mas cuidado, entrar nesses lagos submersos pode ser mortal, já que sua composição química é capaz de destruir qualquer forma de vida. 8. Zonas mortas. Quando o mar se torna um deserto. Nem todas as partes do oceano são cheias de vida. Existem áreas chamadas zonas mortas, onde quase não há oxigênio. Nessas regiões, qualquer ser vivo que entre morre lentamente, sufocado. O mais assustador é que essas zonas estão crescendo, aumentadas pela poluição humana e pelas mudanças climáticas. Isso significa que o mar, que sempre foi visto como fonte de vida, pode estar se transformando em uma gigantesca área de morte silenciosa. 9. Cidades submersas e civilizações perdidas. O fundo do mar também guarda ruínas misteriosas. A mais famosa é a lenda da Atlântida, uma cidade inteira que teria afundado e desaparecido. Muitos acreditam que seja apenas mito, mas arqueólogos já encontraram ruínas de cidades submersas em lugares como o Japão, a Índia e até no Mediterrâneo. Alguns desses locais têm escadarias, templos e construções tão antigas que ninguém sabe como foram parar lá. O que é mais assustador? Será que essas cidades afundaram por desastres naturais? Ou o oceano teria o poder de engolir civilizações inteiras? 10. O oceano guarda segredos proibidos. Talvez o mais perturbador de tudo seja pensar que o mar pode esconder segredos que nunca deveríamos descobrir. Criaturas gigantes, ruínas de civilizações, sons inexplicáveis. Cada mergulho profundo é como abrir uma porta para o desconhecido. E a verdade é que não sabemos o que vamos encontrar. Talvez haja monstros que a humanidade jamais suportaria ver. Talvez existam fenômenos que poderiam mudar toda a nossa ciência. Ou talvez o oceano seja simplesmente um lembrete de que não somos donos do planeta. Ele é vasto, antigo e poderoso, e guarda mistérios que preferem permanecer nas trevas. Nas profundezas do oceano, foram encontrados organismos que parecem driblar as regras da vida e da morte. Um exemplo é a Turritopsis dohrnii, conhecida como a água-viva imortal. Ela tem a habilidade de reverter seu próprio ciclo de envelhecimento, voltando ao estágio juvenil quando está prestes a morrer. Isso significa que, em teoria, ela poderia viver para sempre, apenas se renovando. Agora imagine nas profundezas do oceano, foram encontrados organismos que parecem driblar as regras da vida e da morte. Um exemplo é a Turritopsis dohrnii, conhecida como a água-viva imortal. Ela tem a habilidade de reverter seu próprio ciclo de envelhecimento, voltando ao estágio juvenil quando está prestes a morrer. Isso significa que, em teoria, ela poderia viver para sempre, apenas se renovando. Agora imagine quantas outras criaturas semelhantes podem existir no fundo do mar, escondidas nas trevas, vivendo há milhares de anos sem nunca morrer. Talvez algumas delas já estivessem vivas antes mesmo do ser humano existir. 12. Abismos que parecem não ter fim. Algumas regiões do fundo do mar são tão profundas que se assemelham a verdadeiros poços sem fundo. A mais conhecida é a Fossa das Marianas, com mais de 11 mil metros de profundidade.
Para você ter uma ideia, se colocássemos o Monte Everest dentro dela, ainda sobraria espaço. O mais assustador é que poucos submarinos já chegaram até lá. Cada mergulho revela novas criaturas e fenômenos estranhos. Mas e se, ainda mais abaixo, existirem abismos escondidos que a humanidade nunca detectou? Abismos onde vivem monstros tão gigantescos que nunca ousaram subir à superfície? Talvez o oceano guarde horrores que jamais deveriam ser despertados. E 12 mistérios, sombrio do fundo do mar que a ciência não explica. O fundo do mar é um dos lugares mais assustadores e misteriosos do planeta. Apenas 5% dos oceanos foram explorados, e o que existe nas profundezas permanece em segredo. Neste vídeo, você vai conhecer 12 curiosidades sombrias do fundo do mar, desde criaturas bizarras até segredos proibidos que a ciência não consegue explicar. Uma verdadeira viagem às trevas do oceano.